Algumas coisas intrigantes aqui que eu quero trazer à tona aqui para a nossa meditação, amém? Preste bem atenção que quando nós lemos o texto ele diz que Acás, o rei Acás, rei de Judá, enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: eu sou teu servo e teu filho. Olha isso, eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantam contra mim. Observe que ele pede para o rei da Assíria, como que se fosse servo e filho do rei da Assíria. E ele pede para que o rei da Assíria livrasse ele das mãos do rei da Síria e de Israel, reino do norte. É interessante aqui, esse texto ele narra o colapso espiritual do rei Acás, rei de Judá. E o texto continua assim: e tomou Acás a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor, e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Síria. E o rei da Síria lhe deu ouvidos, pois o rei da Assíria subiu contra Damasco e tomou-a e levou o povo para Quis e matou a Rezim. Então observe que este homem aqui, o rei Acás, o texto fala do colapso espiritual dele, que ao invés dele buscar a Deus, consultar a Deus e buscar a Deus e confiar em Deus, o texto diz que ele buscou confiança no rei Tiglat-Pileser, o grande rei da Assíria, né? A Síria, que logo depois foi vencida pelos caldeus, pelos babilônicos, né? Através do grande rei Nabucodonosor. Então, no episódio aqui, o rei da Assíria era o grande rei, né? O mais poderoso na época. E a sedução ali do mundo que eu quero trazer aqui para vocês, eu li o texto trazendo o colapso espiritual, emocional, cultural, político do rei de Judá, ok? Porém, eu quero trazer para vocês aqui com relação à sedução do mundo. Por que será que as pessoas são seduzidas e muitos caem nessa sedução e são levados a ponto de chegar a um colapso espiritual total, né? Sedução, o que é sedução? Ato ou efeito de seduzir, de induzir ao mal ou ao erro por meio de artifícios, né? Por meio de artifícios, de desencaminhar ou desonrar, valendo-se de encantos e promessas. Então, artifícios, encantos e promessas são meios que as seduções do mundo usam para poder atrair ou nos atrair. Atrair cada um de nós, todos nós somos seduzidos de alguma maneira, todos os dias estamos sendo seduzidos pelo mundo para poder, através dos seus encantos e através das suas promessas, essas atrações, esses encantos, esses fascínios, né? A tentação possa nos ganhar, né? Eu quero que você entenda que esse fascínio, essa atração, o encanto, né, da sedução do mundo é tão forte que a qualidade, assim, são tantas qualidades que apresentam a sedução, tantas qualidades aparentes, eu quero dizer assim, que realmente se torna fascinante aos olhos humanos as seduções. Então, a maneira em que o mundo seduz os humanos, os seres humanos, é tão fascinante que chega a encher os olhos, né? A ponto de que certas coisas seria melhor que não tivéssemos experimentado. Porque se você experimentar, você não vai esquecer jamais. Então, as seduções do mundo, elas são muito fortes e muito atraentes, sim, né?
e traz um fascínio muito grande a ponto de tem certas coisas que seria melhor não tivéssemos experimentado. Porque se você experimentar, de repente você nunca mais vai esquecer e pode cair numa prisão, né? É mais ou menos como você experimentar pela primeira vez uma fruta assim deliciosa e quando você experimenta, você nunca mais vai esquecer o sabor. Assim é a sedução da vida. Então nós temos que tomar muito cuidado com as seduções da vida. Algumas pessoas, elas querem experimentar de tudo na vida. E eu quero que você entenda uma coisa, nem tudo nos é lícito para que possamos participar. Você entende? Nem tudo é lícito. Se todas as coisas, como diz o apóstolo Paulo, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, tem muitas coisas que o mundo apresenta, que o mundo oferece, que seria melhor não experimentarmos. Porque se você experimentar determinadas coisas, você vai acabar caindo em um laço, você nunca mais vai esquecer daquilo que você experimentou. Entenda que o fascínio do mundo, os encantos do mundo, as seduções do mundo são capazes de minar a ponto de destruir a vida espiritual de alguém, a ponto de levar o ser humano, sendo ele ainda devoto ao Senhor ou não. O fascínio do mundo tem a capacidade de destruir toda a sua espiritualidade e te levar ao pó. Entenda isso. Não é brincadeira. As seduções do mundo não é brincadeira. É melhor determinadas coisas a gente nem conhecer. Amém? É melhor nem conhecer determinadas coisas, porque a gente vê, tem muitas pessoas que estão cuidando em sair conhecendo uma coisa e outra, vai conhecendo, e depois quando o camarada descobre, ele está preso em determinada circunstância por conta desse fascínio em querer descobrir, experimentar todas as coisas, sabe? O ser humano é como aquela pessoa que tem bastante dinheiro e ele quer conhecer o mundo todo, e ele fica o ano inteiro, entra ano e sai ano viajando para todos os lugares que o dinheiro, as possibilidades dele proporcione, até ele conhecer totalmente todos os lugares que ele imaginar. Então o ser humano, ele é mais ou menos assim. E eu quero que você entenda que eu vou trazer aqui o alerta acerca das seduções do mundo, que esse querer conhecer tudo, às vezes pode te levar ao colapso espiritual. Entenda uma coisa, quando nós analisamos o capítulo 15 do segundo livro de Reis, versículo 32 e 34, diz assim: no ano segundo de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Olha isso. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. Fez o que era reto perante o Senhor e em tudo procedeu segundo fizera Uzias seu pai. Observe que as seduções, como eu disse, são capazes de apagar as referências na vida de alguém. Preste bem atenção nisso aqui. As seduções do mundo, o fascínio do mundo, são capazes de apagar, literalmente apagar as referências na vida de alguém. Observe que nós lemos o texto onde fala que o pai de Acaz, Jotão, e a mãe de Acaz, Jerusa, foram boas referências para Acaz, porque os textos dizem que os seus pais serviam ao Senhor e fizeram tudo o que era reto aos olhos do Senhor. Então veja bem, isso significa que Acaz tinha muitas boas referências com relação à comunhão com Deus, contato com Deus, culto ao Senhor. No entanto, nós encontramos aqui no texto enfatizando que Acaz não queria saber absolutamente nada de Deus. Então observe que o fascínio, as seduções do mundo podem sim apagar as referências, as boas referências na vida de alguém. Observe que esse homem, Acaz, ele teve o pai, teve a mãe como grandes referências, boas referências espirituais, porém ele pendeu para as seduções, literalmente. Acaz era um homem tão somente carnal,
inteiramente carnal, completamente carnal, porque tudo aquilo que o pai dele e a mãe dele ensinou para ele, no sentido espiritual, ele não seguiu absolutamente nada. Entenda que as seduções apagaram, literalmente apagaram da mente de Acaz tudo que ele viu, os momentos que eles viam os pais deles cultuando, buscando a Deus, consultando ao Senhor. Observe que todas essas referências espirituais que o texto do capítulo 15, versículos 32 e 34 afirmam que os pais de Acaz eram devotos e buscavam o Senhor. Observe que nós encontramos aqui os encantos e as seduções do mundo apagando essas referências. Irmão, entenda uma coisa. Imaginemos que o pai de Acaz, Jotão, e sua mãe Jerusa, observe que eles tentaram, ou não tentaram, mas obviamente que sim, tentaram atrair Acaz para a presença de Deus. Eu entendo que Jotão mais Jerusa, eles fizeram de tudo para atrair Acaz para a presença de Deus. Mas os textos revelam que Acaz não quis seguir os passos dos seus pais. Ele tão somente deu ouvidos às seduções do mundo. Não podemos esquecer, né, do legado que nós estamos deixando para os nossos descendentes. São duas coisas aqui. O legado que nós deixamos para os nossos descendentes, o legado que nós deixamos para a sociedade, o legado que nós deixamos para os nossos filhos. Observe que o legado que Jotão deixou aqui, revela o texto, que foi uma vergonha para o reino de Deus. Por que uma vergonha para o reino de Deus? Porque o seu filho, Acaz, ele não quis saber do Senhor. A Bíblia diz que quando ele assume o trono, né, ele tão somente envolvido, aprisionado pelas seduções do mundo, observe que a sedução na vida dele produz uma inconsequência a tal ponto que os versículos 4 e 5 diz assim: tão somente os altos não se tiraram, o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. O Senhor feriu ao rei, e este ficou leproso até o dia de sua morte, e habitava numa cama separada. Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa e governava o povo da terra. Observe que esse homem aqui, Acaz, ele tinha referências espirituais acerca do que Deus podia fazer. O texto diz que o avô dele, o rei, o avô dele, Deus feriu de lepra e ele teve que morar afastado, isolado, até que ele morreu leproso. E a Bíblia diz que Deus o feriu. Então todo mundo sabia que foi uma intervenção divina na vida daquele rei para que ele morresse leproso. Mas nem mesmo isso serviu como referência para trazer temor ao coração de Acaz. Então ele foi tão seduzido que aquela sedução do mundo na vida dele produzia uma inconsequência na vida daquele rapaz que o texto transborda para nos fazer entender. Irmão, entenda uma coisa, quando você está mergulhado na sedução do mundo, né, a pessoa se torna insensível a ponto de ignorar os feitos de Deus. Observe que o avô dele, que tem como referência aqui, o avô dele, a Bíblia diz que Deus o feriu de lepra e ele morreu leproso, porque Deus o feriu de lepra. E mesmo assim, mesmo tendo essas referências, né, ele não tinha temor a Deus, né? Os cultos promovidos nos altos dos montes, juntamente o ponto mais forte da sedução de Acaz, estavam rolando todos os dias. Os pontos mais fortes que o texto revela aqui da sedução na vida de Acaz eram justamente os cultos praticados nos altos dos montes. Por quê? Como que eram esses cultos? Eu quero que você entenda que esses cultos eram tão somente de muitas orgias e muita prostituição, muitas orgias, né? Esse homem era totalmente carnal. As festas nos altos dos montes eram regadas com muitas bebidas,
forte, muito consumo de drogas, né, de plantas alucinógenas. E o avô de Acaz, né, recebeu um juízo divino e ele parecia que Acaz nunca soube nada do que Deus pudesse fazer. E ele viveu por conta da sedução na vida dele, por conta da sedução do mundo, ele viveu inconsequentemente todos os dias da vida dele. Eu quero que você entenda que não existe idade para ser uma presa fácil para o inimigo. Se você não tomar cuidado com a tua vida espiritual, regando ela todos os dias, tratando com zelo as referências que você tem, você pode entrar facilmente no caminho que Acaz entrou. Todas as referências ele foi ignorando tão somente. Quando ele assumiu o trono como rei, ele se sentiu o tal, o eu, o poderoso. Desabrochou aqui o eu totalmente. E esse eu totalmente que desabrocha na vida do rei Acaz é o que eu e você precisamos tomar cuidado com o nosso eu. Porque como a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e às vezes nós ficamos envolvidos com determinadas coisas, ofuscando as coisas espirituais em nossa vida e ignorando todas as referências que nós temos para com Deus. Cada um de nós temos referências de uma vida espiritual para com Deus. Até porque, né, quanto tempo nós servimos a Deus? Quantas vezes nós ouvimos a palavra? Quantos cultos que nós já participamos? E tantas são as pessoas que estão vivendo friamente, estão vivendo totalmente isoladas, sem vontade, sem desejo algum de buscar a Deus, sem desejo algum de ler a palavra, sem desejo algum de orar, de buscar ao Senhor. Entenda uma coisa, essas mesmas pessoas que estão sem vontade, sem desejo de servir, adorar, de fazer a obra de Deus, elas não pararam o desejo de se envolver com as coisas do mundo, de querer as coisas do satisfazer o seu ego e a sua casa e a sua carne. Nós precisamos tomar bastante cuidado, porque as seduções do mundo podem ofuscar tão somente referências, boas referências da nossa vida e afastar de nós a prudência. Quando a prudência é afastada de nós, ou quando nós afastamos a prudência, meu irmão, os resultados são os piores possíveis. No capítulo 16 de 2 Reis, versículo 2 e 3, olha que ponto o rei Acaz chegou. O texto diz assim: tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar. Olha, ele tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel e até queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos filhos que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. Olha que ponto este homem chegou. O texto diz que, o texto deixa claro que a sedução do mundo, o fascínio para as coisas do mundo, afastou da vida de Acaz a prudência, de modo que ele teve a coragem de oferecer o seu próprio filho a Moloque. Eu já falei para vocês aqui no culto passado que Moloque, o templo de Moloque, era uma imagem grande, com uma figura, né, híbrido, né, de meio homem, meio boi, e de metal oco, que os sacerdotes dos templos enchiam aquilo de material inflamado, inflamável, de fogo, até aquela estátua ficar vermelha, né, rubro, né, vermelho de fogo ardente. E ali, nas mãos daquela imagem, eles colocavam a criança, o recém-nascido, nos braços, na mão daquela imagem rubro de fogo. Entenda uma coisa, a Bíblia diz que este homem aqui, ele foi tão seduzido, né, com as coisas, com o fascínio das coisas do mundo, que ele teve a coragem de oferecer o seu próprio filho a Moloque. Entenda uma coisa que nós precisamos entender, que Acaz imprudentemente provoca a ira de Deus com seus atos e atitudes. Ele era um homem muito profano,
viveu preso às seduções do mundo. Ele viveu totalmente preso às seduções do mundo. Mas para um pouco, o seu avô foi tocado, foi ferido com lepra, que o texto diz que foi o próprio Senhor que o feriu até que ele morreu. O seu pai e sua mãe eram referências de pessoas, de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. E agora nós encontramos Acaz chegando a esse colapso espiritual porque ele tinha os olhos carnais, ele tinha uma natureza totalmente voltada às coisas do mundo. Era um homem carnal, 100% carnal. A alma daquele monarca, nós entendemos, que agonizava dentro de si mesmo, esperneava dentro de si mesmo, pedindo libertação. Mas ele nunca deu ouvido àquela voz que fala na consciência, sabe? Tem muitas pessoas assim nesse naipe, muitas pessoas em que o seu espírito, a sua alma, dentro de si, está agonizando, pedindo, clamando por salvação, pedindo por libertação, mas a pessoa nunca dá ouvido. Ela vai cada vez mais conhecendo mais coisas novas e coisas novas, descobrindo mais coisas novas, e o mundo, meu irmão, sempre vai ter uma coisa nova para apresentar para você. O mundo sempre tem algo novo. Entenda uma coisa, e o mundo se fecha como que se Deus não tivesse coisa nova. Ei, presta atenção. Quando você está em comunhão com Deus, você vai descobrir no Senhor coisas novas todos os dias, porque Deus vai revelar para você uma nova alegria, um gozo todos os dias e toda manhã, e nós vamos ficar isentos. Nós não precisamos nos envolver com as coisas do mundo, nos envolver com Moloque, nos envolver com as coisas que corrompem a nossa alma, o nosso espírito, porque o nosso Deus estará nos preenchendo. Entenda uma coisa, quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você busca Ele, mais e mais o Senhor vai se manifestar a você. Nós entendemos aqui que o fascínio da sedução do mundo atraiu Acaz a tal ponto de aprisioná-lo. Entenda uma coisa, quantas pessoas que outrora era servo de Deus, servia a Deus, temia o Senhor, quantas pessoas estão hoje vivendo uma prisão espiritual, dentro de uma jaula, de uma gaiola espiritual, e não conseguem se libertar do fascínio das seduções, porque descobriram coisas que seria melhor que não tivessem conhecido. Meu irmão, se você está vivendo essa situação, eu quero orar por você. Eu quero que você nos procure, né? Entre em contato conosco no WhatsApp, no Message, para que possamos interceder pela tua vida, te ajudar para que Deus possa te dar libertação. Porque na vida deste homem aqui do texto bíblico, o rei Acaz, para este homem não teve libertação, porque ele não quis, porque Deus não nos obriga a absolutamente nada. Se você hoje correr para os pés do Senhor, buscar libertação, Deus estará pronto para poder te libertar, para poder trazer um renovo para a tua vida. Agora, se você não correr aos pés do Senhor, entenda uma coisa, as seduções, o fascínio do mundo pode te levar para o inferno na eternidade. Entenda uma coisa, eu quero com esta palavra despertá-lo, né? A Bíblia diz que a sedução atrai a pessoa para o abismo. Os versículos 3 e 4 do capítulo 16 diz que ele andou no caminho dos reis de Israel, né? Também sacrificou e queimou. O abismo veio quando ele mandou fechar. Olha o que aconteceu com esse homem aqui. Os textos revelam que já no fundo do poço da sua vida espiritual, ele mandou fechar as portas da casa de Deus. Olha isso aqui, irmãos. Os pais dele serviam ao Senhor. E agora ele era o rei, o poderoso rei.
E o que é que ele faz? Ele manda fechar as portas do templo da casa de Deus. Ele pega os utensílios sagrados do templo, usados, consagrados ao Senhor, e dá de presente ao rei da Síria. Esse homem não tinha importância alguma para com Deus e para com as coisas de Deus. Ele simplesmente desconsiderava tudo o que era espiritual para Deus, consagrado ao Senhor. O que se esperar de uma pessoa dessa aqui? Aqui é quando o ser humano chega ao colapso espiritual pelas seduções do mundo. E aí ele já não tem mais vontade de ir ao culto, ele já não tem mais vontade de abrir a boca para entoar um louvor e adorar ao Senhor Jesus. Ele já não tem mais disposição absolutamente para isso, né? A Bíblia diz, o contexto diz que ele construiu um altar para os deuses pagãos em cada esquina em Jerusalém. Então, irmãos, olha o que virou Jerusalém. Jerusalém se transformou, durante a administração, o reinado de Acaz, em um centro de idolatria, às seduções do mundo. Olha, quando a Bíblia diz que ele mandou construir um altar aos deuses pagãos nas esquinas de Jerusalém, isso significa que em cada um desses altares tinha uma festa rave, tinha uma festa pagã, cheia de orgia, de bebedice, de glutonarias e etc. E este homem era extremamente carnal. Se você pensar em alguém carnal na Bíblia, lembre do rei Acaz. Este homem era extremamente... os cultos nos altos, né, nos altos dos montes, era pouco para ele. Ele trouxe para dentro da cidade de Jerusalém e colocou altares em todas as esquinas da cidade. E ele fechou a casa de Deus. Olha isso, irmão. Ele fechou a casa de Deus e abriu cultos em todas as esquinas de Jerusalém com altares a deuses pagãos. Então você pode entender comigo que todos os dias tinha um culto em cada esquina desse. E o culto era direcionado a Baal, a Azera, a Moloque, aos deuses pagãos. Aonde ficou Deus durante a administração do rei Acaz? Entenda, meus irmãos, a sedução do mundo pode provocar o colapso espiritual na vida de um homem e de uma mulher, mesmo que esse homem ou essa mulher tenha tido referências espirituais profundas na sua vida. Preste bem atenção e cuide da sua vida espiritual, porque se você não cuidar da sua vida espiritual, um abismo chama outro abismo. Pare de querer conhecer lugares ocultos que não tem necessidade que você conheça, em nome de Jesus. Eu sei que o mundo é um fascínio que fica oferecendo, palpitante, tentando fazer com que você seja atraído de todas as formas. É só você abrir a tela do computador, você vai ver lá os convites. É só você pegar o celular, você vai ver os convites. E se você ficar procurando, você vai achar. Então entenda uma coisa, os fascínios do mundo. Nós, eu e você, como servos de Deus, homens de Deus e mulher de Deus, temos que ter a unção e a graça de Deus na nossa vida para dizer não aos fascínios do inferno do mundo, para dizer não aos pratos de lentilhas que estão sendo oferecidos, né? Hoje é muito mais que lentilhas, são pratos deliciosos, eu posso dizer assim, que eu e você temos que correr de querer experimentar o sabor de algum deles, porque se de repente você experimentar, você pode não querer mais parar de comer esses pratos. Então presta bem atenção, porque a palavra de Deus nos traduz aqui que o cenário da cidade de Jerusalém foi totalmente modificada durante o reinado desse rei aqui, que antes dele, o pai e a mãe dele eram servos do Senhor. O Deus de Israel não era mais lembrado, nem glorificado, nem adorado durante o período do rei Acaz. O profeta Isaías deu o diagnóstico dizendo que Jerusalém estava podre, da planta do pé até a cabeça, como uma ferida sem cura. Era inevitável
o cativeiro por conta de tantas abominações. Então, se você analisar o profeta Isaías, ele ministra no capítulo 1 dizendo, olha, o pecado do povo, Jerusalém, o povo de Deus está como uma ferida sem cura, podre dos pés à cabeça por conta das seduções do mundo. Entenda uma coisa, as seduções do mundo podem nos levar à prisão espiritual. Quero terminar aqui. A prisão espiritual, a sedução do mundo, os fascínios do mundo são capazes de nos levar à prisão espiritual total. Entenda uma coisa aqui. O capítulo 16, versículos 10 a 14. Analisa esse texto para você ver. O texto diz assim, então o rei Acaz foi a Damasco, olha isso. Então o rei Acaz foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. E vendo ali em Damasco um altar que o rei da Síria havia feito, porque o rei da Síria havia conquistado Damasco. E quando ele conquistou Damasco, ele levantou um altar ao deus pagão, né? E a Bíblia diz que Acaz, indo até Damasco, vendo o altar que Tiglat-Pileser havia feito, Acaz enviou dele ao sacerdote Urias, a planta e o modelo, segundo a obra de sua mão. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo o que o rei Acaz lhe tinha ordenado em Damasco. Assim o fez o sacerdote antes que o rei Acaz viesse a Damasco. Viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar e chegou-se a ele e nele sacrificou. Queimou o seu holocausto e sua oferta de manjares, derramou a sua libação, espargiu o seu sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. Porém, o altar de bronze que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa do Senhor, e de entre o altar da casa do Senhor, e pôs ao lado do seu altar, do lado norte. Olha isso aqui. Acaz vai até a cidade de Damasco, eu vou traduzir para você entender. As seduções podem nos levar à prisão espiritual. Então aqui o texto diz que Acaz já estava preso espiritualmente, não tinha mais escapatória, estava preso, totalmente preso. A Bíblia diz que quando ele foi a Damasco se encontrar com Tiglat-Pileser, o rei que havia conquistado Damasco, ele erguido um altar ao seu deus pagão. A Bíblia diz que quando o rei Acaz chega lá na cidade de Damasco e vê o altar, ele pede para que o sacerdote Uzias, lá em Jerusalém, fizesse um altar igualzinho que ele viu lá em Damasco. E ele manda a planta com medidas e tal, e tudo, e ordena, olha, antes que eu chegue em Jerusalém, eu quero que esse altar esteja pronto. A Bíblia não fala quantos dias ele ficou lá em Damasco, nas suas orgias, nas suas comemorações. Mas a Bíblia diz que quando ele volta de Damasco para Jerusalém, chegando em Jerusalém, o altar que ele pediu que fosse feito já estava pronto. E a Bíblia diz que ele vai até a casa de Deus e pega o altar de bronze, olha isso, isso é uma blasfêmia contra o Senhor. E pega o altar de bronze, arranca da casa de Deus e leva e coloca do lado do altar que ele fez. E a Bíblia diz que ali ele oferece sacrifícios a Moloque, a Baal, aos deuses pagãos, deuses da Síria. Observe que aqui Acaz já está extremamente aprisionado, já encontra-se em uma prisão espiritual. A prisão espiritual levou o rei a uma grande cilada, pois a ajuda dos assírios foi apenas momentânea. Então veja bem, quando ele sacrifica e faz todo aquele sacrifício para chamar a atenção dos deuses pagãos que a Síria clamava, o que ele estava fazendo ali? O texto diz que ele corre e pede ajuda. Diz, olha, me ajuda, rei, porque o rei da Síria e o rei de Israel querem vir contra mim. E ele pede ajuda, e a Bíblia diz que o rei da Síria ajudou ele ali naquele momento. Mas nós sabemos, segundo o contexto, que a ajuda foi apenas momentânea, porque logo em seguida veio
o grande instrumento de juízo divino levantado por Deus, chamado Nabucodonosor. Ele exterminou a todos. Nabucodonosor se tornou o rei mais poderoso da terra. Destruiu o rei da Síria e levou Judá ao cativeiro. Então toda a ajuda foi momentânea, porque Deus entrou com juízo. Eu quero encerrar aqui, finalizando para você entender que foram apenas 16 anos que Acaz reinou em Jerusalém. Diferente de Davi, que Deus permitiu que ele reinasse 40 anos em Jerusalém. A sedução atinge a todos e não podemos nos deixar ser dominados ou aprisionados por ela. Presta bem atenção aqui. Todos nós, eu e você, somos seduzidos pelos fascínios do mundo. Mas o que eu e você não podemos permitir jamais é sermos dominados e aprisionados por esses fascínios. Entenda uma coisa, são muitos servos de Deus, que já perderam as forças, aquela unção que estava sobre ele, já foi ofuscada, perderam as forças, não tem mais graça para adorar, para buscar a Deus, porque os fascínios, as seduções do mundo já vieram de uma maneira transbordante na vida dele ou dela. Eu quero pedir a Deus misericórdia para com a tua vida e te dar um alerta com esta palavra. Se você estiver vivendo aprisionado pelos fascínios, pela sedução do mundo, que você corra para os pés do Senhor. Porque quando Deus desperta por sua palavra, isso significa que ele está dando uma chance para que nós possamos alcançar o arrependimento. Então, em nome de Jesus, se arrependa hoje, busque ao Senhor, se reconcilie, se volte para Deus. Se você não está achando força para poder dizer não a esses fascínios, se você não consegue achar força para poder desligar, sair daquela página que tem te atraído, meu irmão, desliga isso. Abandona por um tempo, faz um jejum dessas coisas, abandona por um tempo e dobra o joelho e vá buscar a Deus para que o Senhor te renove, te dê forças novamente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Senão todas as referências que você teve jogarão no lixo, assim como Acaz fez. As referências que Acaz teve da sua mãe e do seu pai que serviam a Deus, servem apenas de juízo contra ele. Apenas isso. Porque Acaz deixou os fascínios do mundo encher o seu coração e lhe levar à prisão. Amém, meu amado? Então medita nessa palavra em nome de Jesus. É uma palavra de avivamento. É uma palavra para você olhar para você mesmo, fazer um exame da sua vida espiritual, daquilo que você tem procurado ver, participar. Eu quero que você faça uma reflexão e busque ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus, corra para os pés do Senhor, porque o Senhor está dando uma chance para você hoje, nesta noite. Amém? E se você quer que nós estejamos intercedendo, orando por você, entre em contato conosco, tá bom? Qualquer coisa, vai lá no meu canal, deixa o seu comentário. Eu não vou divulgar o seu nome, jamais nós divulgamos o nome. Vai lá e deixa o seu contato ou me adiciona lá. Vai lá no meu canal no YouTube, Pastor Luciano Monteiro, e fala: pastor, aquela mensagem, a sedução do mundo, o Senhor falou poderosamente comigo e tal, ore por mim, eu preciso da sua oração. Nós estaremos apresentando você ao Senhor. Amém? Se quiser também, na minha página no Facebook, Pastor Luciano Monteiro, você vai lá, entra no Message, nós estaremos ministrando sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Não deixe de correr, não deixe de buscar o socorro de Deus, porque o Senhor está abrindo uma porta de salvação para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus. Eu encerro aqui esta palavra e nós vamos já estar orando, né?
Glória a Deus. Solenemente. Carlos José entrou ali. Pai do Senhor, Carlos. Ele fala que ele estava aqui, Carlos José, e a harpa cristã, o meu pai, lá do canal Carlos José e a harpa cristã, né, irmãos? Ele já estava conosco desde o início do culto, mas ele não conseguia enxergar o lugar de comentar, né? Acredito que ele tenha ficado nervoso lá, procurando esse lugar para comentar. Deus te abençoe, papai. Te dê força aí, em nome de Jesus. E faça esse milagre de voltar a enxergar, de conseguir enxergar e trabalhar, né? Trabalhar com as coisas, lidar com as coisas. Deus é Deus de milagre. O nosso Deus é Deus de milagre, né? E ele fala também, amor, que por causa dos sacrifícios de criança a Moloque, foi que surgiu a expressão de moleque para se referir às crianças nos dias atuais. Sim. Eu achei importante